Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta com o nosso programa Fica a Dica, aqui através da Rádio Proconta, Maceió, Alagoas. Eu quero continuar falando sobre imposto de renda pessoa física 2020. Quem está declarado é obrigado a declarar o imposto de renda em 2020. Nós temos falado nos dois últimos programas sobre quais as obrigações de quem está obrigado, quais os limites, quais os valores. Hoje eu quero dar continuidade a este tema. É um tema longo, como eu tenho falado, e que requer a presença de muitos de nossas horas aqui, minutos de gravações. A próxima regra é quem tiver em 31 de dezembro de 2019 a posse de bens ou direitos que ultrapasse a R$300 mil. Se você não atinge nenhuma das regras as quais nós já falamos aqui, mas em 31 de dezembro, terrenos, casa, veículo, contas de investimentos que sejam superior a R$300 mil, você está obrigado à entrega do imposto de renda. E a próxima regra é quem optou pela venda de imóveis com isenção de imposto de renda. Quando uma pessoa vende um imóvel residencial e usa o lucro dessa operação para adquirir outro imóvel residencial no Brasil, num prazo de até 180 dias, ela fica isenta de pagar o imposto sobre ganho de capital. Mas lembre-se, é preciso comprovar nesse período de 6 meses que você efetuou a compra de um outro bem imóvel residencial. Nesse caso, contudo, o contribuinte terá que apresentar a declaração. Ele mesmo que não atinja nenhuma das regras anteriores, mas terá que fazer a declaração de imposto de renda para informar a venda desse imóvel de forma que ele fica isento do pagamento do imposto. A isenção de IR, no momento, só vale caso o imóvel vendido seja o único imóvel do contribuinte. Se ele tiver mais que um imóvel, não poderá gozar deste benefício. Quais despesas eu posso deduzir do imposto de renda em 2020? Em linhas gerais, a Receita Federal divulga quais as despesas são possíveis de abatimento na hora de fazer a dedução do imposto de renda. Vamos a algumas delas. Os gastos com saúde no exterior, os gastos com doações a entidades beneficentes, exames e consultas de uma maneira em geral, os gastos com planos de saúde no Brasil, próteses colocadas em necessidade de alguma doença, planos com previdência própria, gastos com universidades do titular e dos dependentes, dedução com a compra de cadeiras de rodas, para quem assim tiver necessidade, os gastos com escola do titular e de seus dependentes, limitado a um valor que a Receita Federal divulga e só pode ser abatido até aquele limite. Os gastos com dentista, as cirurgias plásticas por conta de problemas de saúde, fisioterapia e psicólogo. São os gastos que, em uma maneira resumida, podem ser deduzidos do imposto de renda 2020. Outros gastos terão que ser consultados o manual do imposto de renda para saber se você pode ou não pode fazer o abatimento. Muita gente tem dúvida, às vezes tem despesas, às vezes tem alguns gastos e pergunta sempre, eu posso deduzir no imposto de renda? Talvez não. O imposto de renda limita a determinados tipos de despesa. Eu vou elencar aqui algumas dessas despesas que há muita dúvida se pode ou se não pode. Não podem ser deduzidos do imposto de renda em 2020 os financiamentos de veículos ou de imóvel. Os gastos com cursinho pré-vestibular. Olha aí uma dúvida muito grande. As pessoas, por falar em despesas com instrução, às vezes fica na dúvida. Eu tive um cursinho para me preparar para um concurso, ou para me preparar para o vestibular, eu posso abater no meio da declaração de imposto de renda? Não. Se a pessoa paga uma pensão alimentícia maior do que o determinado por lei, não pode pedir dedução do valor que pagou a maior.
Lembre-se, as pensões alimentícias são deduzidas 100%, desde que elas sejam de forma oficial, que seja determinado pela Justiça, o valor é 100% deduzido. No entanto, se você tem um acordo, tem um valor, mas você paga por questões espontâneas o valor a maior, esse valor pago a maior não poderá ser deduzido. Pagamento de veículos, pagamento de aluguel, aparelhos de surdez, despesas com veterinário, óculos de grau, seguro de vida e lentes de contato não pode abater do imposto de renda. Exames de DNA, medicamentos de uso persistente e vacinas não podem ser deduzidos do imposto de renda. Tratamentos de beleza, como depilação, limpeza de pele ou drenagem linfática, não pode ser deduzido do imposto de renda. Doações a seus dependentes, gastos com material didático, uniforme e transporte escolar também não podem ser abatidos do imposto de renda. Assim como cursos de idiomas, academias e aulas particulares. Também, clareamento dentário não pode ser abatidos do seu imposto de renda. Então, como eu falei, as regras são estabelecidas pela Receita Federal de quais despesas eu posso deduzir e quais despesas eu não posso deduzir. Tudo isso está no Manual de Imposto de Renda, no programa Declaração de Imposto de Renda 2020. A declaração de bens e direitos é outra coisa obrigatória a fazer no seu imposto de renda. Quem possui em 31 de dezembro de 2019 imóveis, veículos, terrenos, galpões, imóveis rurais, propriedades, salas, lojas, construção em andamento ou reformas e benfeitorias em imóveis que possua, estão obrigados a declarar estes valores no imposto de renda. Lembrando aquela regra, mesmo que você não atinja nenhum dessas condições de obrigação de declarar, mas tenha valores em imóveis e bens superiores a 300 mil reais, você está obrigado a declarar. E na declaração terá que informar. Quem possuía embarcações, aeronaves, caminhões, motos, aplicações e investimentos financeiros, todos os tipos de aplicações financeiras, terão que declarar no imposto de renda. Os saldos em contas bancárias, poupança, VGBL, ações, consórcios, leasing, cotas ou quinhões de capital, participação em capital de empresa ou outras participações societárias, está obrigado a declarar no seu imposto de renda. Mas atenção, só deve declarar o bem em uma única declaração. Não pode informar na sua declaração e também na declaração do seu cônjuge. O bem, faça a escolha em qual declaração deverá ser feita. Às vezes tem um casal, declara o cabeça do casal e declara o seu cônjuge. Não pode declarar nas duas declarações. Apenas em uma, essa pessoa deverá fazer a sua declaração. Dívidas e ônus reais. Você pode até não saber, mas as dívidas também precisam ser declaradas ao fisco do Imposto de Renda 2020. Quem tinha algum empréstimo ou financiamento em 31 de dezembro de 2019 precisa ficar atento. Todos que possuíam dívidas acima de 5 mil reais estão obrigados a informar os valores à Receita Federal. Como fazer a declaração sem erros? As dívidas com bancos. O contribuinte com dívidas em bancos, seja de um empréstimo pessoal ou saldo negativo na conta corrente, deve informar os valores na aba Dívidas e ônus reais no Código 11. Os estabelecimentos bancário e comercial é preciso discriminar cada dívida separadamente. Se você devia 5 mil reais no cartão de crédito e tinha um empréstimo de 10 mil reais, por exemplo, esses valores deverão ser lançados separadamente, ainda que ambos sejam do mesmo banco. Então é preciso ter cuidado na hora de declarar os bens no imposto de renda. Hoje, a Receita Federal lançou algumas regras e, inclusive, dentre elas, há uma novidade. A partir deste ano, 2020, são obrigados a ter que informar cartório, número do registro no cartório, área do bem imóvel, registro do IPTU, enfim, uma série de coisas que terão que informar, do contrário você não consegue enviar a declaração. Mesmo que não esteja obrigado a declarar o imposto de renda, tem uma opção que você deverá fazê-la.
para que você, quem teve retenção de imposto de renda na fonte, se você trabalhou em uma empresa e em qualquer mês do ano recebeu um valor e teve uma retenção, você deve declarar para poder ter de volta o seu imposto retido na fonte, mesmo que não esteja obrigado. Neste caso, a declaração passa a ser opcional, mas tem que declarar se quiser receber de volta o imposto que pagou antecipadamente, com a retenção na fonte. Caso você não faça a sua declaração de imposto de renda, você também não receberá o imposto retido. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas Luiz César, por que algumas pessoas recebem restituição e eu nunca recebo? É preciso esclarecer que a restituição nada mais é do que um processo que o próprio nome já diz. O governo devolve, ele cobra mensalmente valores para quem ganha acima do que aquela faixa estabelecida. E quando você vai fazer o ajuste de contas, se o que você pagou é maior do que você deve, o governo lhe devolve. É a mesma situação que eu acabei de falar. Quem reteve imposto de renda durante um determinado mês do ano e não teve valor devido ao governo, o governo devolve aquilo que foi pago antecipadamente. Era isso que eu tinha para hoje. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a você que tem acompanhado os nossos podcasts, os nossos vídeos no YouTube. Fique com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.